Doutor, boa tarde, obrigado pela participação e pela visita aqui na CNN. Agora, levando em consideração a abertura da ação penal, estreia uma nova fase nesse processo, principalmente para a defesa, também para o Ministério Público Federal, obviamente, mas eu queria, na avaliação do senhor, o que pode ser feito agora para tentar reverter a situação do seu cliente, uma vez que, e aí é um dos principais pontos que pesa contra ele, e é uma das principais provas obtidas nessa investigação, é a minuta do golpe, encontrada no armário dentro da casa dele naquela operação deflagrada em janeiro de 2023. É um dos principais pontos dessa investigação. De que maneira reverter essa situação, levando em consideração algumas dessas provas colhidas pela Polícia Federal? Bom, boa tarde, Theo. Foi bastante oportuno você citar isso, porque, como disse, no dia da minha sustentação no Supremo Tribunal Federal, tentaram dar um peso descomunal a essa minuta. Ela é uma minuta, primeiro, apócrifa, é uma minuta totalmente absurda. Se você lê, mesmo sem conhecimento jurídico, vê que é totalmente impraticável, não tem absolutamente nada a ver com a Constituição e as leis do país. É uma minuta que não tem valor jurídico, que vinha circulando, vinha sendo distribuída para diversas autoridades e que, inclusive, já estava na internet desde dezembro, antes dos atos de 8 de janeiro, antes de ser descoberto uma minuta na casa do ex-ministro. Portanto, essa minuta ela não tem nenhum valor legal. Inclusive, um fato grave é que no relatório da Polícia Federal, eles dizem textualmente, Anderson Torres mentiu quando disse que a minuta estava na internet desde dezembro. Ora, nós fomos olhar, fomos pesquisar e vimos que a minuta de teor idêntico continua na internet, ou seja, ela está na internet. Então nós fomos até um cartório, fizemos uma ata notarial para mostrar isso. Porque se tivesse mesmo interesse em se buscar a verdade, certamente a Polícia Federal ia descobrir quem inseriu na internet essa minuta, e sim apurar a responsabilidade. Então essa minuta, eles procuraram dar um peso descomunal, porque é a única coisa que resta para a Polícia Federal, foi a única coisa que eles podem se apegar. Mas se você for analisar, não tem valor jurídico nenhum. Aquela minuta nunca serviu de parâmetro para qualquer discussão. E aí nós vamos ao longo da instrução, e essa fase é uma fase bastante importante, uma fase delicada, nós vamos demonstrar todas as inconsistências da denúncia em relação a Anderson Torres. E as ilações que foram lá colocadas. Por exemplo, um trecho da denúncia diz que Anderson Torres deliberadamente resolveu se ausentar de Brasília para que a bagunça acontecesse. Ora, isso é uma irresponsabilidade grande. Por quê? Porque Anderson Torres tinha planejado as suas férias desde julho do ano seguinte. Em novembro do ano anterior, em novembro ele comprou as passagens para si e para sua família, quando sequer havia qualquer cogitação de algum movimento ou alguma manifestação em Brasília. Portanto, tudo isso nós conseguimos provar, nós juntamos provas no processo e isso não foi considerado. Disseram também, um fato relevante, disseram, por exemplo, que Anderson Torres havia deliberadamente, em discussões, que ele havia deliberadamente se desfeito do celular dele. Ora, isso é uma inverdade, porque o que havia no celular de Anderson Torres era a maior prova do seu espírito democrático e apaziguador. Tanto é verdade que a defesa entrega, então, as senhas da nuvem do seu telefone e as senhas do seu e-mail. Não foi dito uma palavra sequer em relação a isso. E o que aconteceu com o celular dele mesmo, doutor? Ele extraviou, ele perdeu o celular, perdeu documentos, perdeu a chave do quarto no desespero de quando recebeu a notícia. Mas ele entregou essas senhas e nenhuma palavra foi dito. Por quê? Porque tudo que foi encontrado era positivo em relação ao Anderson Torres. E outra coisa que prova que nós estamos falando a verdade é que as conversas que Anderson Torres teve com diversos interlocutores que tiveram as suas senhas quebradas, os seus telefones apreendidos, mostram que Anderson Torres tentou a todo custo evitar, por exemplo, as invasões e demonstrou, por exemplo, o seu espírito democrático. Se pegar, por exemplo, quando na véspera, no dia 7
de janeiro, na véspera dos atos, do 8 de janeiro, ele teve uma conversa com o seu secretário substituto, o Fernando, e Fernando o tranquilizava, dizendo que estava tudo tranquilo no DF, porque as informações naquele momento eram essas. Veja, e aí outras conversas que tem lá, e são inúmeras. Quando ele disse, olha, não deixe chegar no Supremo, quem tem o espírito golpista vai estar preocupado com uma instituição. Então, essas nada mensagens, esse conteúdo foi vai ser encontrado usado que por comprometesse vocês? Anderson Torres.